Beleza, pessoal, vamos lá para a parte 2 aí das nossas aulas. Então, fala um pouco do espectrofotômetro, tá? Aqui que é um espectrofotômetro. Então, aqui é uma breve introdução. Acho que antes de a gente falar aí da técnica em si, é importante a gente explicar um pouquinho, né, o que ela, um pouco da definição. É o seguinte, aqui a gente tem o espectro eletromagnético, tá? Vou dar um zoom aqui para ficar mais claro, tá? E o que acontece? A minha direita, pensando em comprimento de onda, tá? Então, por exemplo, aqui, cada vez mais próximo do azul, do violeta, eu tenho maiores energias. E quanto mais próximo do vermelho, tem menores energias, tá? Então, o espectrofotômetro, ele trabalha entre 200 nanômetros até 1000 nanômetros. Mas, pô, ô Ronde, o que é isso? Tá falando, nem sei o que é nanômetro, não sei de nada. Pô, você fala as coisas aí que eu sou obrigado a saber. Isso é coisa de físico-químico aí, tá? Estamos engenheiros, tá? Não que não tenha a saber. Então, assim, quando a gente pensa o espectro eletromagnético, ele é amplo, a gente tem aí uma parte muito pequenininha, que é essa parte que é visível, todo o restante, raio-x, raio gama, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, TV, etc., não conseguimos observar. O que acontece? Então, a gente tem aqui o tamanho desse comprimento de onda aqui, vamos pensar, desse espectro, então um espectro gigante, e estamos falando só dessa partezinha aqui, aonde eu tenho a região do ultravioleta e a região do visível e do infravermelho. Então, o que acontece? A região aqui que a gente consegue ver, tá? A gente só consegue ver entre 400 e 700 nanômetros. E aí vem a pergunta, pô, será que existe fantasma, existe algo sobrenatural? Talvez pode ter, às vezes a gente não consegue ver, porque se a gente vê só nesse feixe, vai saber aí, né? Aí já é coisa de teoria das conspirações de físico, químico, engenheiro, tudo pessoal louco aí. Então, e aí o que acontece? O equipamento, o espectrofotômetro, ele mede de 200 nanômetros até 1000 nanômetros. Então a gente pega aqui entre 200 e 400, que eu não estou mostrando aqui, mas eu vou falar depois, é a região do ultravioleta, tá? Então, para cá, à esquerda, mais energético, quanto menor meu comprimento de onda, maior é a minha energia. Coloca na cabeça. Menor comprimento de onda, maior energia. Menor comprimento de onda, maior energia. E quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Até faz sentido. Ah, mas como que você sabe disso? Pensa comigo, ó, coloca a cabeça. Tá vendo aqui, ó? Para cá, você acha qual que tem mais energia? O raio X, o raio gama ou a onda de rádio e TV? É claro que é o raio X e o raio gama. Então, para cá, para minha direita, para minha esquerda no caso, né? Tá certo, desculpa. A minha esquerda, desse lado aqui, eu vou ter menores comprimentos de onda, ou seja, maiores energias. E para cá, desse lado, à minha esquerda, eu tenho maiores comprimentos de ondas e menor energia, tá? Não sei se eu falei errado anteriormente, mas ó, presta atenção. Menor comprimento de onda, para cá. Eu estou aqui do meu lado, tá? Eu tô vendo aqui a TV, o computador. Menor energia. Para cá, maior comprimento de onda, maior energia. Então, esse lado é micro-ondas, onda de rádio e TV. E para cá eu tenho raio-x, raio gama e violeta. Ultravioleta, perfeito? Tá. Então, acho que aqui ficou claro para vocês. E o equipamento ele mensura entre 200 e 1000. E aí, para isso, o que acontece? Ele tem duas lâmpadas. Ele tem a lâmpada de tungstênio, tá? Que é o filamento dessas lâmpadas de carro aí, vamos pensar desse jeito, que no caso essa lâmpada ela consegue trabalhar entre 340, 350 nanômetros até 1000. Então ele pega a região do visível e do infravermelho. Tá vendo aqui, pessoal? Então entre 400 e 700 é visível, entre 200 e 400 ultravioleta e 700 até 1000 infravermelho. Então essa lâmpada ela pega entre 400 até 1000. Região do ultravioleta, desculpa, região do visível e a região do infravermelho. E a outra lâmpada, a lâmpada de deutério, que é ela que é a mais cara, ela pega a região do ultravioleta, entre 200 e 350, 340. Ah, professor, eu quero um equipamento que mede menos que 200, tá? Você pode até ter um espectrofotômetro que faça isso, mas tem que ter dinheiro para isso, tá?
Mas usualmente entre 200 e 1000 já dá para ter várias aplicações. E quais são as aplicações? Análises clínicas, bioquímicas, petroquímicas, parte ambiental, controle de qualidade, açúcares redutores, glicose, fenóis, etc. Como que funciona o espectrofotômetro? Infravermelho, que é uma outra aula que eu vou preparar, estou confundindo. O que acontece no espectrofotômetro? Então, eu tenho aqui minha fonte de luz, eu tenho uma lente, tá? Essa lente ela vai estar aí passando por um prisma, vamos pensar assim, uma grade de difração, e aí eu consigo estar selecionando esse feixe para aplicar na minha amostra. O que acontece? Eu tenho minha amostra, a minha amostra ela vai receber essa luz e ela vai passar para a gente aqui, a gente vai medir o quanto que ela absorveu, o quanto que transmitiu. Então o que acontece? Pensa comigo. Luz branca tem todas as cores possíveis. Quando eu passo pelo prisma, o que vai acontecer? Ele vai espalhar todas as luzes aqui. O que acontece? Eu tenho aqui um feixe, que ele é móvel, aonde eu quero passar só a luz amarela, que é como de onda, sei lá, 500. Agora eu quero a luz vermelha, que é, sei lá, 600 e pouco. E eu quero o azul, próximo de 400. Então, o que acontece? A partir dessa grade que ela sobe e desce, vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Eu até acabei esquecendo de abri-lo, mas eu acho ele rapidinho aqui. E vocês conseguem ver como que a partir de uma lâmpada só, você pode ter vários comprimentos de onda. Professor, mostra isso para mim aí. Então tá, vamos mostrar isso para vocês aí. Sempre esqueço. Então, como que é mesmo? Espectro Working. Nossa, tá até aqui, tanto que eu passo. Então eu vou colocar esse videozinho bem legal aqui para vocês terem uma ideia. Here's how a spectrophotometer works. Vou colocar sem som, depois a gente coloca o som. Então a luz está sendo incidida na minha grade de refração, funciona como um prisma, certo? Nesse caso é a grade que movimenta. Então imagina, eu estou com a luz branca, sei lá, essa luz está sendo refratada aqui, eu estou tendo aqui as várias cores, e eu quero, via o software do equipamento, ver a absorbância em 550 nanômetros. Então ele vai lá, incide 550 nanômetros. Então vamos imaginar que seja o vermelho. Agora eu quero medir essa absorbância em 400 nanômetros, próximo do azul. E aí você incide essa energia, essa luz, vamos falar o seguinte, e aí eu tenho aqui o detector, que ele vai tá mensurando o quanto que a minha amostra absorveu, tá? Então aqui você consegue estar regulando o teu wavelength, que é o comprimento de onda, e ele vai dar o valor de absorbância, tá? Então o que acontece? Eu quero medir agora eu não quero 380, imagine que seja o azul. Eu quero medir em 700, 600 e pouquinho. 690, que é o vermelho, vamos supor. Então ali aquela grade vai movimentar e vai passar a luz vermelha na tua amostra. Professor, eu quero fazer varredura. O que é? A varredura, você vai estar incidindo várias comprimentos de ondas. Então, vai lá o 200, depois 201, 202, 203 e assim por diante, tá? Agora, eu vou voltar de novo com o som para treinar o inglês de vocês. Eu também tenho que treinar meu inglês. Estou fazendo aí, né? Mas vamos lá. Here's how a spectrophotometer works. A lamp provides the source of light. The beam of light strikes the diffraction grating, which works like a prism and separates the light into its component wavelengths. The grating is rotated so that only a specific wavelength of light reaches the exit slit. Then the light interacts with the sample. From this point, the detector measures the transmittance and absorbance of the sample. Transmittance refers to the amount of light that passes completely through the sample and strikes the detector. Absorbance is a measurement of light that is absorbed by the sample. The detector senses the light being transmitted through the sample and converts this information into a digital display. Refers to the amount of light that Legal. Aqui tem um ponto importante. Então, da mesma forma que ele dá a absorbância, ele dá a transmissão. Então, vamos imaginar. Eu tenho uma molécula da minha amostra e eu estou incidindo 100 feixes de luz aqui.
Só tem uma molécula, vamos supor que vai passar a luz transmitida 95. Se eu tenho duas moléculas, o que vai acontecer? Vai passar menos que 95, tá? Então, a transmissão, ela é o quê? Ela é relacionada à absorvância. Quanto mais absorve, menos transmite. Quanto mais transmite, menos absorve. Tudo bem? Então, vamos voltar para o que interessa aí, para a gente finalizar. Então, aqui eu acho que ficou claro e não tem nenhum problema. Então, aqui o equipamento tem alguns vários aí no departamento, né? Eu tenho também um. É uma técnica aí que tipo, a gente usa como rotina. Ele oscila de 10 não, já está 15. De 15 a 20 mil reais até 100 mil reais, tá? Depende aí da acurácia, né? Da resolução que você queira, né? A sensibilidade do equipamento. E ele é usado para tudo. Parnase de solo. Aqui em Ribeirão Preto tem uma empresa que chama Ribersolo, um ex-aluno meu de mestrado e doutorado. Ele trabalhou, ele falou que lá o pessoal usava o espectrofotômetro, para análise de urina e etc. Então ele mede a radiação absorvida e a transmitida. Então é a interação da luz com a matéria. Análises biológicas e fisicoquímicas. E aí o que ele vai dar para a gente é absorbância e transmitância. A transmitância é o que transmite, tá? Então, e a absorvância é o que absorve. E aí, no caso, a gente aí tem a questão da incidência da absorvância. Usualmente, aí o pessoal da química, farmácia, etc., eles gostam de usar absorvância até 1. Mas aí, de acordo com a lei de Lambert-Beer, e eu me lembro no relato de um professor de Ribeirão Preto, da USP, o professor Yuri, que ele fala até 1.8, 1.9 pode, porque na lei de Lambert-Beer a gente pode, ainda é linear. Mas enfim, eu falo para meus alunos, usa até 1 para não ter problema. Então aqui é a lei de Lambert-Beer, então eu tenho a luz vai incidir aqui do meu monocromador, que aí vai estar... que posso pensar que é o prisma, ou o grade de difração. Aí essa luz incidente em zero vai incidir na minha amostra, que vou ter a transmitida que vai ter o detector. Por exemplo, se eu tenho aqui 100 fótons de luz, e aqui eu tenho uma solução de água com açúcar, concentração 1 mg por ml, vamos supor que de 100 transmitiu 90, certo? Aí, se ao invés de tiver a concentração de 1 mg por ml de açúcar nessa solução, eu tenho, por exemplo, de 2. O que vai acontecer? 100 vai incidir aqui, tenho mais moléculas para absorver essa luz, e ao invés de passar, sei lá, 90, vai passar 80, o que seja. E a gente consegue estar mensurando isso daqui. Aqui é a lei de Lambert-Beer, tá? Onde é o log da intensidade da luz incidente sobre o que está sendo transmitido. Tenho aqui o coeficiente de absorção, que é o E. Eu tenho também a largura da cubeta e etc. Tá bom? Então, só para discutir. Então, tem comentários básicos. Eu tenho o quê? A fonte de... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa embaixo. Eu tenho a fonte de radiação. Vou aumentar porque senão vocês não conseguem ver. Eu tenho a fonte de radiação. Cadê aqui? Aqui. Então, tenho aqui, por exemplo, muito básico, fonte de radiação, monocromador, porta-amostra, detector de sinal, processamento, a luz, as luzes de tungstênio. Então, aqui eu tenho a fonte de radiação. O que é a fonte de radiação? As duas luzes. Tungstênio, que era de 350 até 1000, ela pega a região do visível, a região do infravermelho. A de deutério, que é entre 200 e 350, que é a região do ultravioleta, tá? Que não é visível. Tem um monocromador, que eu tenho a rede de difração, que é onde que eu vou estar separando aí a luz branca em diferentes comprimentos de ondas específicos, né? Diferentes cores, vamos pensar assim. Porta-amostra, onde coloca a cubeta. Detector de sinal, tá? Onde vai ter o sinal elétrico. E o indicador de sinal, que é o que vai processar os dados. Então, aqui é o funcionamento. Acho que eu já mostrei o link para vocês, né? Acho que ficou bem claro, em torno de 58 segundos. Vocês podem clicar aqui e verificar. Eu achei muito didático isso, tá? Então, tenho aqui a luz branca, que tem um comprimento de onda específico, onde ele vai estar inserindo aqui no prisma ou na grade de difração, e aí eu consigo fazer o quê? Eu tenho essa fenda, que essa fenda ela é estreita, para passar um comprimento de onda específico, para que esse comprimento interaja aí, que vai ser energia,
com a minha amostra, e o que passar vai ser detectado aí pelo meu detector. E aí, se eu quero um outro tipo de energia, outro comprimento de onda, eu tenho a variação aqui da minha grade de difração. Ou, em alguns casos, eu tenho aqui a minha fenda, que ela pode ser móvel. Tá bom? Tá. Para deixar mais claro e interessante aqui. Então, ó, então eu tenho, aqui ele mudou de ordem, tá? Eu vou até, nem vou falar desse daqui, porque aqui ele está em frequência ao invés de comprimento de onda, tá? Então quando a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então vamos aqui para a parte de baixo, que não vou querer explicar, vocês vão confundir tudo. Então aqui, só para explicar, então entre 200 até 1000. Então eu tenho aqui a região do ultravioleta, tá? Que não é visível. Depois aqui eu já começo entre 400 até 700 o espectro visível. Tá? Então você vê aqui, ó, aqui vou chegando próximo do ultravioleta que não é visível, próximo do azul. Vou chegando próximo do infravermelho que não é visível, já é próximo do vermelho. Tá? Então todo isso aqui é o espectro visível, que a gente consegue ver. O funcionamento, dá para reforçar de novo, né? Fonte, está até em espanhol. Fuente de radiação, seleção de longitude de onda. Então aqui eu tenho a fonte, vai estar passando aqui no meu prisma, na grade de difração, que eu vou estar selecionando como meio de onda específico que eu quero, vai estar incidindo na minha amostra e tem detecção e registro. Tá? Bem simplesinho, tecnicamente falando é simples, né? Tem a parte eletrônica que não é o nosso escopo, que a gente não é um curso de engenharia elétrica, infelizmente. Poderia ter mais parte elétrica do meu ponto, que eu acho que a instrumentação no nosso curso poderia ser melhor. Mas enfim, fora instrumentação para desenvolver dispositivos, né? Não instrumentação para a parte de processo. Então, que é de feixe duplo, tá? O que muda é que você vai ter dois feixes saindo para a tua amostra, um vai direto como meio que o teu branco e o outro processa a tua amostra, tá? Acho que um equipamento nosso, eu acho que o termo deve ser isso daí, se não me engano. Nosso, eu falo nosso porque quem comprou é da graduação, tá? Mas eu nem uso esse equipamento. Mas enfim, espectrofotômetro, aqui mostra exatamente isso. Então vamos supor que eu tenho uma amostra aonde você observa que ela está absorvendo em torno de 500 nanômetros, tá vendo? Então ela está absorvendo, então a gente vê que tem uma absorvância aqui em torno de 0,3, tá? E aqui essa parte é a parte que transmitiu, porque se não está tendo essa banda aqui, então quer dizer que a luz passou. Aonde que você está tendo a banda grande aqui é o que está absorvendo, porque eu estou medindo a absorvância com o comprimento de onda. Então o que está acontecendo? Estou incidindo luz na minha amostra, comprimento de onda de 400, 401, 2, 3, 600, 650, 700. E nesses comprimentos que eu estou aplicando, que são várias energias que estão indo lá em função do tempo, a cada 1 segundo, a cada 1 milissegundo, o que seja, não importa, e está absorvendo. E aí você começa a ver que dessa amostra tem compostos que estão absorvendo a energia em torno de 500 nanômetros. E aí entra um ponto importante, porque depois entra a questão de HPLC, que eu vou falar um pouco para vocês mais para frente, né? De outras técnicas. Pô, professor, que legal! Mas por que essa banda tá meio gordinha? Ela tá larga. Ela tá larga que muito possivelmente você tem um monte de compostos dentro da tua amostra que estão absorvendo até aqui próximo de 400 e pouco, tá vendo? Porque se você tivesse uma amostra pura, seguramente o teu pico seria um pico mais fino, tipo de HPLC, onde você poderia estar meio que tendo uma amostra aí mais purificada. Então, possivelmente que deve ser um extrato vegetal, se que seja, são várias moléculas que absorvem nessa região. Tá? Quanto mais estreito o pico, teoricamente a gente pode pensar aí que mais puro pode ser a amostra, ou coisa do tipo. Tá? Aqui outro exemplo bem legal, mostrando aqui a questão da ureia, tá? Onde usou uma técnica, tá? Que a parte legal do espectrofotômetro você pode fazer o seguinte, você pode fazer medida indireta. Vamos supor que você tenha lá a ureia ela não absorve entre 200 e 1000. Não absorve. Mas a ureia tem algum compostinho lá que em contato com corante, com ácido, alguma coisa, muda de cor e fica na região do visível. Aí você vai medir a ureia indiretamente. E qual que é a parte interessante? Você consegue fazer isso variando as concentrações. Então, por exemplo, vou pegar e fazer
A minha amostra concentração 1, 2, 3, 4, 5. E quanto mais concentrado, espera-se que você tenha maior absorbância. Então você consegue fazer uma curva de calibração em função da absorbância. Isso eu vou passar para vocês e pegar uns dados fictícios que a gente tem no laboratório de artigos, para vocês depois plotarem alguns gráficos de absorbância por comprimento de onda, tá? Para vocês entenderem melhor isso daí, tá? Seria a curva analítica. Eu acho que vocês tiveram química analítica com o Mazarin, então vocês devem ter visto isso daí. Beleza? Bom, basicamente é isso daqui. Vou quebrar a aula aqui para eu entrar depois na questão de espectrofluorímetro, tá bom? Então é isso daí, pessoal.